Hoje se comemora o dia de Santa Paulina, fundadora da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Seu nome de batismo era Amabile Lúcia Visintainer. Ela nasceu em 16 de dezembro de 1865, na cidade de Vigolo Vataro, região de Trento, que fica ao norte da Itália. Foi a segunda filha de Ana e Napoleão. Seus pais eram cristãos fervorosos, porém muito pobres. Durante a infância de Amabile, toda a Itália passava por uma grave crise econômica e pestes contagiosas. Por isso, quando ela tinha 9 anos, seus pais decidiram emigrar para o Brasil. Em 1875, a família de Amabile chegou ao Brasil. Foram para o estado de Santa Catarina, mais precisamente para a região de Nova Trento, onde vários trentinos já estavam morando. Eles foram se estabelecer num vilarejo recém-fundado no meio da mata, chamado Vigolo. Tudo era muito precário e pobre. As famílias procuravam manter-se unidas para sobreviverem, alimentando o sonho de um dia prosperarem. No vilarejo de Vigolo, Amabile travou amizade com uma menina que acompanharia por toda a vida, Virgínia Nicolodi. As duas já tinham uma fé sólida, e esta afinidade as fez crescer ainda mais na amizade. As duas eram sempre vistas rezando na capelinha de madeira. Elas fizeram a primeira comunhão no mesmo dia. Nessa época, a Amabile já tinha 12 anos de idade. O vilarejo de Vigolo crescia aos poucos. Por isso, o padre responsável pela região, chamado Servanzi, iniciou um trabalho pastoral ali. Logo, ele percebeu o espírito comprometido e sábio da adolescente Amabile e incumbiu-a de lecionar o catecismo às crianças, além da ajuda aos doentes e de manter limpa a capelinha do vilarejo, que era dedicada a São Jorge. Esta incumbência certamente ajudou a amadurecer a vocação religiosa no coração de Amabile. Amabile assumiu a missão de corpo e alma, levando sempre consigo a amiga Virgínia. As duas dedicavam-se totalmente à caridade para com os mais pobres, ajudando aos doentes, conseguindo mantimentos para os necessitados, ajudando os doentes, idosos, crianças, enfim, a todos que precisassem. Amabile e Virgínia começaram a ser reconhecidas por todo o povo italiano que vivia naquela região distante e abandonada do Brasil. Em 1888, Amabile teve o primeiro de 3 sonhos com a Virgem Maria. Nesses sonhos, Nossa Senhora disse a Amabile: Amabile, é meu ardente desejo que comeces uma obra. Trabalharás pela salvação de minhas filhas. Amabile responde: Mas como fazer isso, minha mãe? Não tenho meios, sou tão miserável, ignorante. Quando acordou após o terceiro sonho, Amabile assim respondeu em oração: Servir-vos, minha querida mãe, sou uma pobre criatura, mas para satisfazer o vosso desejo, prometo me esforçar o máximo que eu puder. Amabile pediu e seu pai a ajudou a construir uma casinha de madeira, num terreno perto da capela, doado por um barão. O casebre se transformaria num pequeno hospital, onde Amabile e Virgínia dedicaram-se arduamente ao cuidado dos doentes, mas também ao cuidado e à instrução das crianças. As duas nem sabiam, mas ali estava nascendo a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. A primeira pessoa doente que Amabile e Virgínia receberam no pequeno hospital foi uma mulher que tinha câncer em estado terminal. A pobre não tinha ninguém que pudesse cuidar dela. Assim, as duas assumiram a mulher no casebre. Era dia 12 de julho de 1890. Mais tarde, Amabile e Virgínia consideraram essa data como o dia da fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. A obra iniciou no dia em que as duas amigas começaram a atuar como enfermeiras.
A Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição foi a primeira congregação feminina fundada no Brasil. Pela santidade e necessidade dessa obra, ela foi aprovada rapidamente pelo bispo de Curitiba em agosto de 1895. 4 meses após a aprovação eclesiástica, Amábile, Virgínia e outra jovem chamada Teresa Maule fizeram os votos religiosos na congregação. Na ocasião, Amábile adotou o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Além disso, ela foi nomeada superiora da pequena congregação. Por isso, passou a ser chamada de Madre Paulina. A santidade, a caridade e a prática apostólica de Madre Paulina e suas co-irmãs fizeram por atrair muitas outras jovens. Apesar da pobreza e das imensas dificuldades em que as irmãzinhas viviam, o exemplo que elas davam arrastava. Por isso, muitas jovens ingressaram na congregação. Elas continuaram a cuidar dos doentes, da paróquia, das crianças órfãos e dos pobres. Além disso, começaram uma pequena indústria da seda para terem como sobreviver e manter as obras de caridade. Em 1903, apenas 8 anos após a aprovação eclesiástica, o reconhecimento da congregação já era notório no Brasil, por causa da santidade de vida das irmãzinhas e do trabalho extremamente necessário que realizavam. Por isso, nesse ano, Madre Paulina foi chamada para estender sua obra a São Paulo. Ela viu no convite um chamado de Deus e aceitou o desafio. Em 1903, Madre Paulina e algumas irmãs chegaram a São Paulo. Lá foram morar no bairro Ipiranga, ao lado de uma capela. Logo, ela iniciou uma obra importante, a obra da Sagrada Família, que tinha como objetivo abrigar ex-escravos e suas famílias após a abolição da escravatura, que tinha acontecido em 1888. Essas famílias viviam em péssimas condições, e a obra de Madre Paulina deu a elas um pouco de dignidade. Algum tempo depois, a obra cresceu em número de irmãs em ações sociais. Nesse interim, Madre Paulina passou a ser perseguida e caluniada por uma rica senhora, chamada Ana Broteiro. Esta ajudava nas obras. A perseguição foi tanta que, em 1909, o bispo Dom Duarte destituiu Madre Paulina do cargo de superiora da congregação e a exilou em Bragança Paulista, São Paulo. Madre Paulina, num exemplo de obediência, acatou a ordem do bispo, mesmo que em lágrimas e dor. Na ocasião, ela disse: "Meu único desejo é que a obra da congregação continue para que Jesus Cristo seja conhecido e amado por todos." No exílio, Madre Paulina sujeitou-se aos trabalhos mais humildes e pesados, sem murmurar nem reclamar, mas entregando tudo ao Senhor. 9 anos depois do chamado exílio, Madre Paulina foi chamada pelo mesmo bispo de volta à casa geral da congregação em São Paulo. Suas virtudes de humildade e obediência foram reconhecidas, depois dessa prova de fogo. Por isso, ela foi chamada para viver entre as novas irmãs e servir de exemplo e testemunho cristão para todas. Nesse tempo, destacou-se seu espírito de oração e a grande caridade que tinha para com todas as irmãs, especialmente as doentes. A partir de 1938, Madre Paulina iniciou um período de grandes sofrimentos físicos por causa do diabetes. Seu braço direito teve que ser amputado. Depois disso, ficou cega. Foram 4 anos de sofrimentos físicos e de testemunho de fé. Ela permaneceu firme, louvando ao Senhor por tudo e sendo cada vez mais amada e admirada pelas irmãzinhas. Por fim, após 4 anos de dor, ela entregou sua alma a Deus, na casa geral da congregação fundada por ela. Era o dia 9 de julho de 1942. O Papa João Paulo II celebrou sua beatificação em 1991 em visita ao Brasil. Sua canonização aconteceu em 2002 pelo mesmo Papa.
Assim, ela passou a ser a primeira santa canonizada no Brasil. Ó Santa Madre Paulina, que puseste toda a confiança no Pai e em Jesus, e que, inspirada por Maria, decidiste ajudar o povo sofrido, nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada e todo o povo de Deus. Santa Paulina, intercede por nós junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém. Santa Paulina, rogai por nós. Ela sempre se dedicou, desde sua mocidade, trabalhou pelos pobres doentes, com um gesto de humildade. Muitas vezes foi humilhada, mas seguia a luz divina, bons exemplos nos deixou. No Brasil, Madre Paulina, congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Madre Paulina foi fundadora, por sempre amar os seus irmãos. Ela sempre se dedicou, desde sua mocidade, trabalhou pelos pobres doentes, com um gesto de humildade. Muitas vezes foi humilhada, mas seguia a luz divina, bons exemplos nos deixou. No Brasil, Madre Paulina, congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Madre Paulina foi fundadora, por sempre amar os seus irmãos.